Repara numa coisa, tem um momento muito específico no seu dia e aposto que você nunca deu atenção para ele. É o momento que você fecha a porta do quarto. Você passou o dia inteiro com gente, família na cozinha, a galera no grupo que não para de apitar, as pessoas da escola, do trampo, de onde quer que você passe o dia. E aí você chega, fecha a porta e os seus ombros descem 2 dedos. Esse instante aí, o alívio. E o que incomoda não é um alívio. O que incomoda é que você gosta dessas pessoas. Não tem briga, não tem. Ninguém tá te maltratando. Mesmo assim, ficar sozinho parece tirar uma roupa apertada que você nem sabia que estava vestido o dia inteiro. E isso tem nome. Tem dois, na real. E a gente chega nos dois. Mas antes, a gente precisa combinar uma coisa. Porque se você não topar essa primeira parte, o resto não cola. A coisa que você precisa admitir é essa. Existe uma versão sua que ninguém nesse mundo conhece. Não é segredo escondido, não é nada dramático. É só a pessoa que você é, às 3 da manhã, quando não tem ninguém olhando, quando você não tá sendo engraçado, nem útil, nem de boa. Essa pessoa nunca foi apresentada para ninguém. Você tem um você para cada grupo. Tem o você que sua mãe conhece, que ainda é meio criança para ela. Tem o você do grupo de amigos, o engraçado, o que manda meme na hora certa. Tem o você de quem te vê todo dia e acha que te conhece porque sabe seu nome e seu horário. E o detalhe assustador não é que essas versões são diferentes, é que se você juntar todas elas, ainda não dá você. Sobra um pedaço. E esse pedaço mora num lugar onde ninguém nunca entrou. A pessoa que dividiu a casa com você a vida inteira sabe sua cara, o seu jeito, a hora que você acorda. E mesmo assim, naquele dia que você está quieto, desmontado por dentro, na mesa de jantar, ela pergunta se você está bem. E você fala, tô só cansado. E nem é mentira. É só a menor verdade que você conseguiu entregar. E não é que você seja falso, é automático. Você entra num grupo e o corpo já sabe qual versão ligar, que assunto puxar, em que altura rir. Tem até um riso que não é bem o seu riso, é um riso de manutenção daqueles de tá tudo certo por aqui, pode seguir. Ninguém decide dar esse riso, ele já vem montado de fábrica e no fim do dia você trocou de versão tantas vezes que custa lembrar qual era a original. E olha que sacanagem, a gente vive na época mais conectada que já existiu. Isso devia resolver, né? Você tem 300, 800, 1000 amigos numa lista. Abre o celular e tem gente falando o tempo todo. Ou será que não? Você sabe que um cara que você nunca viu na vida comeu no almoço, sabe a opinião de uma pessoa do outro lado do país sobre um assunto que não importa pra ninguém. Mas faz o teste mental. 3 da manhã, você acorda mal, mal de verdade. Pra quem você liga? E o silêncio que vem depois dessa pergunta é a coisa mais barulhenta do mundo. Tem um negócio que os pesquisadores chamam de relação parasocial. É quando você sente que conhece alguém que não faz a menor ideia de que você existe. O streamer, o cara do podcast, a pessoa que você assiste todo dia, o seu cérebro ele registra aquilo como amizade, porque ele é meio burro para isso, né? Ele não foi feito para distinguir pessoas que eu conheço de rosto que aparece muito. Então você tem a sensação de companhia, mas é uma companhia que não sabe o seu nome. É matar a fome olhando fotos de comida. E aqui entra o primeiro dos dois nomes. Teve um cara, um médico inglês chamado Donald Winnicott, pediatra. Passou a vida vendo bebê, milhares de bebês, milhares de mães. Não era um filósofo trancado numa torre, era um sujeito que ficava no chão,
olhando criança pequena interagir com a mãe, e dava palestra no rádio, BBC, para ensinar a mãe a relaxar e parar de tentar ser perfeita. Traduzindo bem livre, porque ele escrevia complicado. Winnicott percebeu o seguinte: muito cedo, mais cedo do que a gente consegue lembrar, a gente aprende a montar uma versão de si mesmo que é aceitável. Uma versão que não incomoda, que cabe no que os outros esperam. Ele chamou isso de falso self. O verdadeiro self, a parte espontânea, a que sente as coisas de verdade, essa fica mais para dentro, escondida. E repara que isso começa antes de você escolher. Ninguém senta e decide, vou criar uma fachada. Acontece. O bebê descobre que um certo jeito de ser faz a mãe sorrir. O outro jeito faz a mãe se afastar. E ele se ajusta. A gente é treinado para ser palatável antes mesmo de saber falar. Traduz isso para a sua vida agora. A versão sua que é tranquila de conviver, que está sempre de boa, que engole o comentário para não criar um climão, que responde nada não quando pergunta o que você tem. Essa versão é o falso self trabalhando. E ele trabalha bem. Funciona. As pessoas gostam dele. O problema não é ter esse falso self. Pelo amor de Deus, não saia daqui achando que tem que ser 100% cru com todo mundo. Isso não é coragem, é falta de noção. A fachada serve para alguma coisa. Ela protege a parte mole, a parte que machuca fácil. Quem anda por aí sem fachada nenhuma não é mais autêntico que os outros. É só desavisado, vai se machucar à toa. O problema é outro. O problema é quando a fachada gruda tanto na cara que vira a cara. Quando você esquece que tem uma parte mole embaixo, quando até você só encontra a sua fachada, você passa o dia inteiro com ela ligada. E quando fecha a porta do quarto e desliga ela, não tem mais ninguém ali esperando. Você esqueceu como é ficar com a outra parte. E aí, o alívio de estar sozinho vira um susto, porque você fica sozinho e descobre que está sozinho até de você mesmo. E você deve estar pensando, beleza. Então é só largar a fachada com a pessoa certa, alguém de confiança. Abrir o jogo e pronto. Deixo de ser estranho. Quem dera fosse só isso. Mas tem uma camada mais funda. E é aqui que entra o segundo nome. Tem um psiquiatra americano, Irving Yalom, que passou décadas sentado na frente de gente que estava morrendo, pacientes com câncer, gente no fim da vida. Não tem lugar mais honesto que esse. Perto da morte, a pessoa para de fingir. E o Yalom escreveu uma das coisas que, depois que entra na cabeça, não sai mais. Ele dizia o seguinte: existe um tipo de solidão que não tem cura nenhuma. Não é a solidão de não ter gente. Essa você resolve fazendo amigo. É outra. É o fato de que você é a única pessoa dentro da sua própria experiência. Ninguém, nunca, jamais vai estar atrás dos seus olhos junto com você. Pensa numa dor de dente. Você descreve para alguém, a pessoa tem pena, pode até já ter sentido uma parecida, mas ela não sente a sua. Ela está do lado de fora da sua dor. Sempre, mesmo que ame você mais que tudo, tem uma parede de vidro entre a sua experiência e a de qualquer outra pessoa viva. E essa parede não cai. Nem com amor, nem com 20 anos de casamento. Nem com a melhor amizade do mundo. O Yalom não falava isso para deprimir ninguém. Ele falava porque achava que entender isso muda o jeito como você ama as pessoas. Mas a gente chega lá. Agora, nesse ponto, é bem capaz de você estar puto. Tipo, beleza, suburbano, então tô condenado a ser um estranho para todo mundo e para mim mesmo. Valeu pela aula. Vou desligar e chorar. Calma, calma. Senta de novo, porque é exatamente aqui que a coisa vira. A história que te venderam é que existe uma cura para essa solidão e que a cura é a pessoa.
Aquela pessoa que te entende sem você precisar explicar, que olha para você e simplesmente sabe. O par perfeito, a alma gêmea, o melhor amigo, que é tipo você no outro corpo. Filme te vendeu isso, música te vendeu isso, e o celular então? O celular vive te mostrando um casal andando de mãos dadas, com a legenda: quando você acha a pessoa certa, nem precisa de palavra. E aí você olha para todas as suas relações reais que precisam de palavra, que precisam de esforço, onde você precisa explicar, e elas parecem todas defeituosas, quebradas. Você acha que está fazendo tudo errado. Mas, e se o problema não for a solidão? E se o problema for a régua? Essa régua de merda que botaram na sua mão sem você pedir. Porque ninguém te conhece de verdade por completo. Isso o Yalom já avisou. É impossível. A parede de vidro tá lá. Cobrar isso de alguém é cobrar que a pessoa faça uma coisa que nenhum ser humano consegue fazer. É ficar bravo com alguém por não conseguir respirar embaixo da água. Ser conhecido não é um lugar onde você chega e fica. É uma coisa que acontece aos pedaços, um cômodo de cada vez. E tem um motivo bobo, quase engraçado para todo mundo se sentir num quarto separado. Uns pesquisadores fizeram um teste manjado na psicologia. A versão simples. Botaram um estudante para entrar numa sala cheia de gente usando camiseta vergonhosa, daquelas que você morreria de vergonha de vestir. Depois perguntaram pro coitado: quantas pessoas você acha que repararam na sua camiseta? Ele chutou alto, achou que metade da sala tinha visto, julgado e ia lembrar para sempre. A real, quase ninguém reparou. As outras pessoas estavam ocupadas demais com a própria camiseta vergonhosa, com o próprio cabelo, com a própria treta na cabeça. Chamaram isso de efeito holofote. Você acha que tem um holofote em cima de você, que o mundo inteiro está te vendo e te avaliando. Só que todo mundo acha exatamente a mesma coisa de si mesmo. Ou seja, ninguém está olhando para você. Porque cada um está certo de que o holofote está em cima dele. Sabe o que isso quer dizer? Que todo mundo está fazendo a mesma fachada que você. Aquela galera do grupo que parece super à vontade, super conectado, que parece que se conhece desde sempre. Cada um deles, sozinho no quarto à noite, sente exatamente o que você sente. Todo mundo achando que é o único de fora. Um monte de gente batendo na mesma parede. Cada um convencido de que é o único batendo. E aí, naturalmente, a parte do vídeo onde era para entrar a solução. Ó, já tá pintando aquela voz de quem fala: se permita ser visto, com um sorriso de quem nunca passou perrengue na vida e vende curso de inteligência emocional no Story. Enfim, esquece o se abrir. Se abrir não quer dizer nada, é uma frase oca. Fica com uma coisa só, bem pequena, bem específica, e que é quase nada. Na próxima vez que alguém te perguntar como você tá, e você sentir o piloto automático já carregando "tô de boa" na ponta da língua, tenta falar a segunda frase. Não a confissão inteira, não desabafa em cima da pessoa. Só a segunda frase, que vem depois do "tô bem". Tô bem, só meio cansado dessa semana, sabe? Uma fresta. Você abre uma fresta numa porta só. Talvez não dê em nada, a pessoa pode só dizer: ah, relaxa, e seguir. Tudo bem. Mas às vezes, e é por isso que vale, a pessoa para, olha para você de outro jeito e fala: eu também. E aí, por 2 segundos, a parede de vidro continua lá. Ela não caiu, mas vocês dois encostam a mão nela do mesmo lado. Isso, por mais bobo que pareça, é a coisa mais perto de ser conhecido que existe de verdade. Agora um aviso sério, sem deboche nenhum. Tem uma diferença entre essa solidão da qual a gente está falando, que é meio do pacote, de ser gente, todo mundo carrega um tanto, e uma coisa bem mais pesada. Se o que você sente não é esse incômodo de vez em quando, mas um buraco que não fecha, que tá lá todo dia e tira a sua vontade de tudo e não passa nunca, isso não é filosofia que resolve. Não adianta vídeo no YouTube, não adianta frase bonita. É hora de falar com gente de verdade.
Voltando aqui pro foco. E não tem fim bonito para isso. Amanhã alguém vai te perguntar como você tá, pelo menos eu espero que pergunte. E o tô de boa vai sair antes do pensamento, no automático, e a pessoa vai seguir. E você vai para casa, vai fechar a porta, e os ombros vão descer, os dois dedos de sempre. Não tem cura, tem manejo. A fachada vai continuar ligada sozinha. A única diferença possível é você saber que ela tá ligada. E é aqui que entraria a frase, você sabe qual? Aquela frase redonda, frase de efeito a chiclete, tem gosto e some. O que fica com você não é uma frase, é uma pergunta. E ela vai bater quando você menos esperar. Provavelmente, numa noite dessas, com a porta já fechada e o quarto no escuro. A pergunta é, das pessoas que dizem que te conhecem, qual delas você já mostrou a parte que você acha que ninguém ia aguentar ver? Pensa nisso, não responde agora. Pensa quando estiver sozinho, com a porta fechada, os ombros já caídos, os dois dedos de sempre, e vê se você consegue ficar ali um pouco com a parte que ninguém nunca viu. Nem que seja só para dizer para ela que você sabe que ela existe. E minha última pergunta é: você tá bem?